Vamos dar início à segunda parte dos estudos sobre as duas casas de Israel. Quem não viu o primeiro vídeo, vou deixar o card acima. Veja o primeiro vídeo, senão esse não fará sentido. Fazendo um pequeno resumo para dar sequência. As 12 tribos de Israel foram dispersas. O Reino do Sul, que é composto pelas tribos de Judá e Benjamim, foram dispersos para a Babilônia. E o Reino do Norte, as 10 tribos restantes foram dispersas para a Síria. O Reino do Sul retornou a Israel, porém o Reino do Norte não retornou, e estão espalhados aos 4 cantos da terra. Então, voltando de onde paramos, em Romanos 24:11 nos diz: Afinal de contas, se tu foste cortado de uma oliveira brava por natureza, de forma sobrenatural, foste enxertado na oliveira cultivada. Quanto mais serão enxertados os ramos naturais em sua própria oliveira. Romanos 11:24. Para compreender Romanos 11, precisamos saber quem é a oliveira. O Eterno te chamou de oliveira verdejante, ornada de belos e bons frutos, mas com o estrondo de um grande tumulto. Ele a arrasará em meio ao fogo, e todos os seus ramos serão quebrados. Jeremias 11:16. No verso acima, descobrimos que a oliveira é Israel. Ainda menciona que eles serão quebrados, assim como está escrito em Romanos 11. Então nós fomos enxertados na oliveira que é Israel. E se fomos enxertados, que dirá os ramos naturais? Não seriam enxertados novamente? Em Ezequiel 37:16,17 nos diz: Ó querido homem mortal, filho do homem, pega um pedaço de madeira e escreve sobre ela, propriedade de Judá, incluindo todos os seus companheiros, o reino de Israel. Em seguida toma outra tabuinha e escreve nela, reino de Israel, representado pela tribo de Efraim, incluindo todos os demais israelitas que moram nele. Agora junta uma tabuinha a outra, para que se unam e formem um só pedaço de madeira em tua mão. E pregareis, assim diz o soberano, Yahweh, tirarei os israelitas dentre as nações para onde foram expatriados, e os reunirei de todas as partes e os assentarei na sua própria terra. Eu mesmo os constituirei uma só nação sobre a terra. Nos montes de Israel haverá um único rei sobre todo o meu povo, e nunca mais serão duas nações. Tampouco estarão divididos em 2 reinos. Ezequiel 37:20 e 1,22. Então, um rei semelhante ao meu servo Davi os governará. Todos terão um só pastor, obedecerão fielmente às minhas leis e princípios, e terão o zelo de praticar os meus juízos e estatutos. Viverão na terra que presentei ao meu servo Jacó, na qual habitaram vossos pais e antepassados. E assim eles e os seus filhos, e os filhos de seus filhos viverão ali eternamente. E um homem semelhante ao meu servo Davi será o seu líder para sempre. Celebrarei com eles uma aliança de paz, que será uma aliança eterna. Eu os firmarei e os multiplicarei, e constituirei o meu santuário, o templo, entre eles por todos sempre. Assim, meu tabernáculo, minha morada, permanecerá com eles, eu serei o seu Deus, e eles serão meu povo. Então, quando minha casa estiver entre eles para sempre, todas as nações compreenderão que eu, Adonai, o Senhor, santifico Israel. Ezequiel 37:24 e 28. E assim todo o Israel será salvo. Como está escrito: virá de Sião um Redentor que desviará de Jacó em piedade. Romanos 11:26. E esta é a minha aliança com eles quando eu remover os seus pecados. Romanos 11:27. Entretanto, um dentre eles, chamado Caifás, que naquele ano era o sumo sacerdote, disse a eles: Vós falais do que não compreendeis, nem considerais que é do vosso interesse que morra um só homem pelo povo e não pereça toda a nação. Por outro lado, ele não revelou isso de si mesmo, mas sendo o sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus morreria pela nação judaica, e não somente por aquela nação, mas também para congregarem um só povo os filhos de Deus que andam espalhados pelo mundo. João 11:49 e 52. Eu os trarei da terra do norte
os reunirei de todas as extremidades da terra. Juntamente com eles estarão os cegos e aleijados, as mulheres grávidas, as que estiverem para dar à luz. Uma grande multidão retornará. Jeremias 31:8. Ouvi claramente Efraim lamentando-se: Tu me corrigiste com um domado e fui disciplinado. Restaura-me para que eu seja, de fato, restaurado, porquanto Tu és Yahweh, o meu Deus. Jeremias 31:18. Não é Efraim meu filho amado? O filho em quem tenho prazer. Cada vez que eu falo sobre Efraim, mais me recordo dele com grande carinho. Por este motivo, o meu coração se comove por ele e ministrarei a minha total compaixão. Afirma o Senhor. Jeremias 31:20. Distribuieis, pois, essas terras entre vós, segundo as 12 tribos de Israel. Vós a repartireis em herança, por sortes, entre vós e entre os estrangeiros que vivem entre vós, e que têm gerado filhos em vossa comunidade. Assim vós os tereis como naturais entre os israelitas. Portanto, terão herança convosco, no meio das tribos de Israel, na tribo onde o estrangeiro habitar. Ali mesmo lhe dareis a sua parte na herança. Palavra de Adonai, o soberano Deus. Ezequiel 47:23. Quando um estrangeiro se muda para um país e tem sua cidadania daquele país e se torna. Um exemplo que ocorre muito nos EUA. Se um alemão se muda para lá, ele se torna um alemão americano. Assim como existem árabes judeus. Assim somos nós gentios, quando professamos a fé em Deus de Israel, não somos mais gentios, mas nos tornamos gentios israelitas. Como Paulo diz em Efésios 2, nos tornamos cidadãos de Israel. Não há judeu nem grego, escravo ou livre, homem ou mulher, e porque todos vós sois um em Cristo Jesus. Se sois de Cristo, então, sois descendência de Abraão e plenos herdeiros de acordo com a promessa. O ponto central do Novo Testamento. Não existe judeus ou gentios. Nunca deveria ter existido dois reinos. O caso sempre foi os filhos de Deus, seguem a Deus e fazem o que Ele manda. Concluímos o estudo de hoje e espero que vocês tenham compreendido, de maneira geral, que ao estudar sobre as duas casas de Israel e reler a Bíblia, passarão a enxergar tudo de uma nova forma. Vocês poderão entender o que o Eterno desejou, um povo que se identifica pelo seu nome, que o adore em espírito e em verdade, formando uma única nação. Nunca mais seremos divididos. Teremos um só pastor, Yeshua, reinando sobre todos em Israel. Portanto, se alguém mencionar a teologia da substituição, compartilhe o que aprendeu sobre as duas casas de Israel. Fiquem atentos para a parte 3, onde falarei sobre o retorno de Yeshua e a relevância do retorno dos judeus à sua terra, além do que isso significa para a vinda de Yeshua. Shabbat Shalom, tenham um ótimo dia de descanso. Que o Eterno os abençoe sempre.